Vamos agora para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 33. Estamos quase terminando o capítulo 5 de Mateus. Diz o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Irmãos, pregar expositivamente na palavra de Deus, às vezes me impõe alguns desafios. Às vezes traz algumas situações inusitadas. Esse aqui é um texto que, se fosse para eu escolher pregar, talvez eu jamais escolheria ele, porque aparentemente não tem tantas coisas práticas para a nossa vida. Não tem tantas coisas. Qual que é a dificuldade de entender esse texto? Não é verdade? Jesus está aqui proibindo o juramento. Pronto. Aparentemente, compreendemos, vamos orar e vamos embora para as nossas casas. Mas pregar expositivamente é uma bênção, porque nós somos forçados, enquanto pregadores, a pregar todo o conselho de Deus. E nós temos visto aqui em Mateus capítulo 5, Jesus nos ensinando a interpretar corretamente a lei de Deus. E Jesus trazendo todas as questões para o nosso coração. Não só a obediência aos mandamentos de forma superficial, de forma aparente, mas Jesus está nos ensinando que Deus está preocupado com o nosso íntimo, com o nosso coração, com os nossos pensamentos, com as nossas intenções. E hoje, o ensino de Jesus para nós é justamente a respeito da sinceridade. O ensinamento de Jesus para nós é a respeito da verdade, a verdade no íntimo, a sinceridade nas nossas palavras. E aí, para dividir, para ficar bem fácil da gente compreender, eu vou fazer como eu fiz na semana passada. Eu vou dividir em 3 partes. Primeiro, eu vou mostrar qual é o ensino da lei. Depois, eu vou mostrar qual é a interpretação dos fariseus. E, por último, qual é a interpretação do Senhor. Então, nós vamos ver o ensino da lei, depois a interpretação dos fariseus e, por último, a interpretação do Senhor. Qual é o ensino da lei, então? E aí, eu quero que você seja bem ágil, porque nós vamos olhar para esse ensino no Pentateuco. E nós vamos lá em Levítico, capítulo 19. Então, você vai abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 19. Levítico, o 3º livro da Bíblia. Levítico é um conjunto de leis para o povo de Israel. E é um livro que trata basicamente sobre santidade. Levítico, capítulo 19, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. O versículo 11, então, está proibindo o uso de falsidade, o uso de mentira, quando nós dizemos uma coisa, mas queríamos ter dito ou deveríamos ter dito uma outra. Então isso é o que a Bíblia chama de falsidade ou mentira. Aí veja o versículo 12. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, assim, numa leitura muito simples e muito básica, o que vocês entendem desse versículo? Desses 2 versículos, nós entendemos que na lei, Deus está proibindo o juramento falso. Ele não está proibindo o juramento
certo? Ele está proibindo a falsidade, ele está proibindo a mentira, o juramento falso. Então é esse o objetivo de Moisés. Não faça um juramento falso. Esse mandamento é melhor ilustrado em Números, capítulo 30. E aí você vai para o próximo livro do Pentateuco, que é Números, capítulo 30. Números 30, versículo 1 e 2. Diz assim: Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Qual é a palavra que o Senhor ordenou? Versículo 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Então, esse ensino complementa aquilo que está lá em Levítico, capítulo 19. E aqui, irmãos, não tem muito segredo na leitura. Por quê? Porque Moisés está falando o seguinte: ensine o seguinte. Qual é a regra? Se um homem fizer um voto, o que é um voto? Um voto é um compromisso que nós fazemos com Deus e nos obrigamos a alguma abstinência. O que é uma abstinência? É uma abstenção de uma determinada comida, bebida ou prática. Então, por exemplo, um homem ou uma mulher pode votar ao Senhor um jejum e se abster de carne. É um exemplo de voto. A pessoa então não vai consumir carne durante um determinado período, carne vermelha. Isso é um voto. O que Moisés está dizendo é o seguinte: quando você fizer um voto, você deve cumprir. Você não deve fazer um voto falso. Você não deve fazer um voto e simplesmente voltar atrás. Assim como você não deve jurar em falso. Ou seja, agir com falsidade. Vamos avançar um pouco mais agora e vamos para Deuteronômio, que é o próximo livro, no capítulo 23. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. É a repetição da lei e da aliança de Deus com o seu povo. Deuteronômio 23, versículo 21. O subtítulo é a respeito de votos. Olha o que diz o versículo. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Então, tanto Levítico, quanto Números, quanto Deuteronômio, eles têm regras que são repetidas, regras em comum. Que regras são essas? Qual que é a ênfase aqui? Como que a gente pode resumir? O que Deus quer proteger, irmãos? O que Deus quer resguardar nesses 3 versículos que nós lemos? A sinceridade, a veracidade, a verdade. Nos 3 casos. Primeiro, se você fizer um juramento, não faça um juramento falso. Não minta. Essa é a ordem de Deus. Em segundo lugar, se você fizer um voto ao Senhor, cumpra. Ou seja, você não deve fazer um voto com a intenção de não cumprir. Vou fazer um voto com Deus, ou então vou fazer um compromisso com o meu irmão, vou assumir um compromisso com o meu irmão, e se eu não cumprir, tudo bem, Deus é perdoador, o meu irmão tem que me perdoar. O que o texto está ensinando? Que não devemos fazer assim, que as nossas palavras devem ser dignas de confiança, devemos cumprir as nossas palavras, devemos cumprir as nossas promessas, devemos cumprir os nossos contratos. Em outras palavras, se nós falamos a alguém, se nós falamos algo para alguém, você sendo um cristão, você sendo um filho de Deus, se você fala uma coisa para alguém, o que se espera é que isso que você falou é verdade, é verdadeiro, é a realidade. Você se atrasa para o seu trabalho, por exemplo. Chega 1 hora atrasado. O seu empregador, o seu patrão vai
pedir explicações. Olha, eu contava com você hoje naquela reunião, eu contava com você para fazer aquela entrega, eu contava com você para fazer aquele trabalho. O que aconteceu? E aí você, como um bom cristão, vai dizer, olha, eu passei mal. Eu estava me sentindo muito mal, por isso que eu não consegui chegar antes, mas agora eu estou melhor. O seu patrão, ele tem que confiar nas suas palavras. Ele não precisaria de pedir para você entregar um atestado. Ele não precisaria de pedir para você comprovar, mandando uma foto ou de alguma maneira tentando demonstrar que é verdade que você estava passando mal. Ah, então me apresenta um exame de sangue. Por que existe esse tipo de exigência? Então apresente um atestado médico. Por que existe isso? Porque nós vivemos em um mundo em que a verdade está sendo quebrada. Nós vivemos em um mundo em que há falsidade, em que há mentira, em que há pessoas tentando se aproveitar de outras. E por causa disso elas usam a mentira. Por exemplo, no período da pandemia, o governo lançou um benefício chamado auxílio emergencial. Obrigado, irmão. Eu não lembrava o nome. Auxílio emergencial. Para ter esse benefício, bastava você declarar, isso pelo menos no começo foi assim, bastava você declarar que estava sem renda. E o governo, então, admitia aquela afirmação como verdadeira e mandava fazer o pagamento. O que se identificou algum tempo depois? A ocorrência de fraudes. Muitas pessoas que declaravam que precisavam do benefício, mas na verdade continuavam tendo renda, continuavam usufruindo do seu trabalho, continuavam recebendo salário. Esse é o mundo em que vivemos. Um mundo em que os compromissos não são respeitados. São compromissos feitos da boca para fora, meias verdades, quebras de contratos, mentiras, filhos que mentem para os seus pais, pais que mentem para os seus filhos, meias verdades. Então a lei, ela está protegendo o povo contra o juramento falso. E aí eu pergunto para vocês, qual é a dificuldade dos fariseus? Por que Jesus está corrigindo eles? Por que Jesus está reinterpretando a lei? Porque os fariseus, eles faziam algo muito interessante em cada um desses mandamentos aqui. E eu vou ler novamente, só para te mostrar a ênfase que os fariseus davam. Levítico 19:11 diz o seguinte: não furtem, não mintam, nem usem de falsidade uns com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Você conseguiu compreender que o que é proibido é o juramento falso? Conseguiu perceber? Porém, os fariseus distorciam. E eles diziam que o que era proibido aqui não era o juramento falso, mas era o juramento falso feito pelo meu nome, ou seja, pelo nome do Senhor, porque então o nome do Senhor seria profanado. Se eu fizer o juramento pelo meu nome e não cumprir, então está tudo bem, porque eu não jurei em nome do Senhor. Se eu jurar pela morte da minha mãe, tudo bem, porque eu não jurei pelo Senhor. Se eu jurar por Israel, não tem problema, porque eu não jurei pelo Senhor. Então esse juramento pode ser quebrado. Em Números 31, diz o seguinte: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, o mandamento está querendo proteger, resguardar, evitar que o povo faça votos e não cumpra qualquer tipo de voto. O que um homem e uma mulher fazem quando eles se casam perante o ministro religioso? Eles fazem um voto. A quem que o voto é feito? O voto é feito um ao outro.
Se nós levarmos a interpretação dos fariseus ao pé da letra, esse voto pode ser quebrado, porque ele não foi feito ao Senhor, mas ele foi feito para uma outra pessoa. Era assim que eles interpretavam. Então eles gastavam muito tempo tentando entender que tipo de voto que poderia ser quebrado ou não. Que tipo de promessa poderia ser quebrada ou não. Que tipo de juramento eu poderia quebrar sem ter cometido nenhum pecado com isso. E aí eles deslocavam a ênfase da lei, que era na verdade, deslocavam isso para o nome do Senhor. E assim, eles entendiam que se o juramento fosse feito por Deus, não poderia ser quebrado. Mas se fosse feito por qualquer outra coisa, poderia. Se você tem dúvidas de que é essa a interpretação de Jesus, então você vai comigo em Mateus capítulo 23. A interpretação de Jesus, não. Se você tem dúvidas de que era isso que os fariseus faziam, vamos até Mateus capítulo 23. Olha o versículo 16, que interessante. Ai de vocês, 16. Ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Olha o versículo 18. E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Ou seja, os fariseus eles criaram um sistema em que se você jurasse pelo altar, não tinha nenhuma importância se o juramento fosse quebrado. Nossa, Suelaine, olha, eu vou te pagar. Eu vou te pagar aquela dívida. Eu juro pelo altar. Você fala, nossa, que bênção. Jurou pelo altar. Aí no meu coração eu pensava assim, jurei pelo altar. O que tem o altar? Não tem problema nenhum. Se eu tivesse jurado pela oferta do altar, aí seria um problema, porque a oferta ela pertence a Deus. Então, Suelaine poderia sentar e esperar até a dívida caducar. Não é assim que as pessoas fazem hoje em dia quando elas vão e compram uma coisa, já com a intenção de não pagar, porque elas sabem que depois de algum tempo, período de 5 anos, a dívida vai caducar? Ah, não vou pagar mesmo, depois de 5 anos a dívida caduca, ninguém pode me cobrar. Ah, eu vou fazer esse compromisso aqui, se não der para cumprir, não tem importância, não tem problema nenhum. Vocês conseguem perceber que o texto é extremamente prático e que isso aqui acontece nas nossas vidas todos os dias? Por quê? Com a boca, os fariseus faziam um compromisso e falavam uma coisa, então. Mas no seu coração, eles não acreditavam no que eles falavam, eles queriam fazer outra coisa. E aí eles criaram uma forma de interpretar a lei para desculpar o seu pecado. Sabe qual que é o nome disso? Interpretar a lei e achar um limite, traçar uma reta e falar assim, até aqui a gente pode ir. Não tem pecado nenhum. Não importa onde esteja o nosso coração. Se a gente passar daqui, aí é pecado. Sabe qual que é o nome disso? O nome disso é legalismo. Vou dar um exemplo bobo, mas que vai ilustrar isso muito bem. O que é legalismo? Irmãs, a partir de hoje, a saia das irmãs, ela precisa ir até 2 dedos debaixo do joelho, tá? 2 dedos abaixo do joelho. Se for 1 dedo a menos, é pecado. Não importa a intenção que a irmã colocou a saia. O que importa é quantos centímetros a saia tem. Qual que é o nome disso? Legalismo. Por quê? Porque nós estamos tentando colocar uma reta, uma linha e dizer assim, até aqui a gente pode ir. Não importa qual é a intenção do coração, você pode ir até aqui. Mas se ultrapassou essa linha, aí é pecado.
Percebem o problema disso? Percebem as várias implicações que isso tem? Era isso que os fariseus faziam. Legalismo. Eles pesavam o endro, o hortelã, o cominho, eles eram extremamente minuciosos. Desenho das coisas, a borla das vestes, as franjas, tudo que tinha que ter nas vestes deles, os paramentos, eles eram extremamente cautelosos. Mas eles eram mentirosos, mas eles eram impuros, mas eles eram imorais, mas eles eram avarentos, mas eles eram desobedientes, mas eles estavam valorizando mais a tradição dos homens do que a palavra de Deus. É por isso que Jesus vai chamar esses homens de sepulcros caiados. Ou seja, por fora, trazendo para o nosso Brasilzão, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso que Jesus então está alertando aqui. Jesus não está condenando os juramentos. Jesus está condenando a hipocrisia. Quando com os nossos lábios nós falamos uma coisa e com o nosso coração nós pensamos outra. Ou quando nós assumimos um compromisso e não temos a intenção de cumprir. Isso é muito grave. Então nós vamos ler de novo Mateus 5, versículo 34 agora, e vamos entender qual é a interpretação de Jesus. O ensino de Jesus é o seguinte, versículo 34. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. O ensino de Jesus não é contra os juramentos. Por quê? Talvez você leia e fala, não, irmão, é sim. Ele falou para não jurar de modo nenhum. Então isso é de modo nenhum. Não, na verdade não é isso que Jesus está querendo nos ensinar. Porque o próprio Deus, ele fez um juramento, não fez? Ele não jurou para Abraão? Ele não jurou pela própria vida? Ele não jurou por ele mesmo? Se jurar fosse pecado, então Deus teria cometido pecado. Então Jesus não está ensinando que um juramento é pecado. Você é convidado, chamado, intimado para uma audiência. Chegar lá, você tem que fazer um juramento. Assumir um compromisso de falar a verdade. Nada mais do que a verdade. Sob as penas da lei. Você pode fazer isso? Pode, é claro, não tem problema nenhum. Jesus não está falando que nós não podemos fazer isso. O que Jesus está dizendo é: as suas palavras têm que ser tão verdadeiras e você tem que ter um caráter tão ilibado, palavras tão sinceras, tão honestas, que o juramento tem que ser desnecessário para você. Vejam, os fariseus juravam pelo céu. Ah, não, vamos jurar pelo céu, mas desde que a gente não tenha jurado pelo nome do Senhor, está tudo bem. Por que eles juravam pelo céu? Por que, Elvis? Eles juravam pelo céu para exagerar e impressionar a pessoa que estava ouvindo, para a pessoa acreditar na palavra deles. Então eles falam, olha, eu juro pelo céu. Vocês já toparam com alguém que jura pela morte da mãe? Criança tem umas bobeiras assim, né, de vez em quando. Eu juro pela morte da minha mãe. Juro pelos céus. Aí Jesus vai dizer o seguinte, tolo, o céu é onde Deus está. O céu pertence a Deus. Você acha que você pode descumprir as suas palavras só porque você jurou pelo céu? Ele vai dizer, não jura pelo templo, não jura pela terra, porque a terra é o estrado dos pés de Deus. Não jura por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jura nem pela sua cabeça. Ah, não, vou jurar pela minha cabeça, então, que assim eu impressiono, né? Eu te prometo que eu vou pagar aquela dívida. Eu te prometo que eu vou assumir meu compromisso. Esposa, você está desconfiando de mim. Por que você está desconfiando de mim? Por que você está desconfiando, achando que eu estou falando com outras? Achando que eu estou quebrando os meus votos? Eu juro pela minha vida. Eu juro pela minha cabeça. Quando é que as pessoas juram?
quando elas querem impressionar, quando as palavras delas não estão tendo valor. Aí uma pessoa começa a apelar para juramentos. Não é verdade? Eu juro pela minha cabeça. Jesus diz, pela sua cabeça? Então vai, tenta fazer um fio de cabelo aí ficar branco. Ou então, tenta fazer um fio de cabelo ficar preto. Faz nascer um fio de cabelo, Antunes? Bem que já tentei. Irmãos, apelamos para juramentos quando a nossa palavra não tem mais valor. Um membro da Igreja de Cristo nunca precisaria apelar para um juramento. Por quê? Porque quando nós falamos, Cristo espera que a nossa palavra seja verdade, sinceridade. E aí Jesus então conclui dizendo o seguinte: seja o seu sim, sim, não, não. Agora o ensino fica tão claro e tão simples. O que Jesus está nos ensinando? Sejam sinceros. No Salmo 51, Davi diz o seguinte, que Deus se agrada da verdade no íntimo. Que Deus se agrada da sinceridade de coração. É isso que agrada a Deus. Se nós pecamos, por exemplo, nós devemos assumir a nossa culpa. Falar com clareza, eu fiz, eu errei, eu pequei. E não tentar terceirizar a culpa ou tentar contar uma mentira. Crianças, ouçam bem isso. Quando seus pais chamarem a atenção de vocês e exortarem vocês, vocês não devem contar uma mentira para eles para escapar do castigo. Deus espera que vocês falem a verdade, a sinceridade no nosso coração. Jesus está condenando a hipocrisia, a quebra de compromissos, o descumprimento de contratos. Jesus está condenando pessoas que descumprem os votos do matrimônio, as mentirinhas, sabe aquelas que a gente conta achando que não tem problema? É uma mentira branca, é uma mentirinha, mas é uma mentirinha para o bem, é para uma coisa boa, é para uma boa finalidade, para uma boa causa. Não, o seu sim, o significado do seu sim, qual que deve ser? Sim. E qual deve ser o significado do seu não? Não. Mulheres, quando seu marido te perguntar, meu bem, aconteceu algo? Está tudo bem? Você responda a verdade. Não responda para ele assim, está tudo bem. Mas na verdade você queria ter dito, não está nada bem. Temos um problema para ser resolvido. Por favor. Maridos, a mesma coisa. Dentro do convívio do lar, quando a esposa pede contas, pede explicações, ela quer saber alguma coisa, nós devemos falar sempre a verdade. Nunca mentira. Nunca tentar esconder, nunca tentar falsear as coisas. Ou então, irmãos, o principal aqui para mim, sabe qual que é? É quando nós falamos uma coisa, mas queríamos ter dito outra. Eu vou dar um exemplo bobo, que todo mundo já fez. Então, se você ficar com vergonha, saiba que eu fico com vergonha primeiro, porque isso já aconteceu comigo, infelizmente, mas não deveria. Por exemplo, se pergunta assim, na igreja, irmãos, quem quer assumir o compromisso de fazer uma determinada coisa? Vamos fazer uma comunhão. Aí você responde que sim, mas na verdade você queria ter respondido que não. Mas você respondeu que sim, porque você quer agradar alguém. Ou você assume um compromisso que você não poderia assumir só para agradar alguém, mas você não deveria ter assumido. A Raira me contou uma coisa engraçada que aconteceu algum tempo atrás, que ilustra isso bem para mim, no caso das mulheres, né? Foi passada uma enquete e aí se perguntou assim, as irmãs preferem a reunião presencial ou virtual? Aí as irmãs responderam assim, eu prefiro virtual, mas vou responder presencial por causa da irmã fulana de tal. Gente, que pesquisa que é essa? Não, eu queria votar no Lula, mas eu vou votar no Bolsonaro porque é estratégia. O que é isso? São exemplos bobos, mas na prática ilustram aquilo que Jesus não quer. Ele quer que as nossas palavras tenham valor, que o juramento seja desnecessário e que a mentira ou a falsidade nunca habitem no nosso meio. Quando fizermos um voto, então temos que
cumprir. Irmãos, devemos, então, nos apegar à verdade. Eu vou ler uma citação aqui para encerrar, de William Hendrickson. A real solução do problema está no coração. A verdade deve reinar de forma suprema no coração. Por isso, na conversação diária com o próximo, devemos evitar os juramentos de forma cabal. De fato, a pessoa deve tornar-se tão verdadeira, tão plenamente confiável, que suas palavras sejam acreditadas. Quando o crente deseja afirmar algo, que simplesmente diga sim. E quando deseja negar algo, que ele simplesmente diga não. Qualquer coisa que seja mais forte que isso é de origem maligna. Por que é de origem maligna? Porque os nossos lábios estão sendo mentirosos no dia a dia. E aí, quando a gente vai assumir algum compromisso, a gente tem que ficar jurando e fazendo promessas mirabolantes para convencer a pessoa de que aquela vez a gente está falando a verdade. É isso que Jesus está condenando aqui. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que Ele nos santifique nessa área e que nós possamos aprender com o Senhor a sempre falar a verdade. Nas promessas dele nós temos o sim e o amém. Ele jurou por si mesmo e as suas promessas, nenhuma delas caiu, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Que nós aprendamos com ele então.